Olá, meu povo, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês novamente, gravando, trazendo conteúdo cristão, falando sobre a palavra, falando sobre a fé, falando sobre casamento, sobre perseverança, tudo. Enfim, é sempre uma honra estar aqui compartilhando da palavra do Senhor, compartilhando de tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração e que de uma forma nós eu quero, né, tá transmitindo para vocês. Irmãos, eu sei que eu ainda sou um pouquinho tímida com relação a gravar vídeos, porque não é fácil, né? Você tem que preparar o conteúdo, enfim. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma matéria sobre o matrimônio e a igreja primitiva. O que a igreja primitiva pensava em relação ao casamento? O que os pais da igreja pensavam em relação ao matrimônio? Essa matéria aqui que eu tirei do Google, aqui não tá falando, eu imprimi, não tá falando o nome do site. Mas amanhã, quando eu chegar no meu trabalho, eu vou entrar no Google e vou filmar para vocês o site da onde eu tirei. Aí, se vocês quiserem entrar no site, imprimir também, para vocês terem acesso, também vai ser uma boa. Por que eu vou fazer isso? Porque eu não sei colocar o link aí na descrição, gente. Eu sou meia atrapalhada ainda para essas coisas, tá? Mas eu vou estar lendo aqui com vocês uma matéria a respeito do matrimônio e a igreja primitiva. O que os pais da igreja pensavam em relação ao casamento. Eles aceitavam o divórcio? Eles aceitavam o segundo casamento? Só para contextualizar, porque talvez possa ser que tenha alguém me assistindo e que não possa não estar entendendo o que eu vou falar, o que eu estou falando. Quem foram os pais da igreja? Bom, nós sabemos que com a vinda de Cristo, teve todo o colegiado apostólico e depois da morte de Cristo, obviamente, os apóstolos ficaram responsáveis por continuar, né, transmitir o evangelho de Jesus. Então a igreja, ela se iniciou em Atos, no capítulo 2, e ali o evangelho, ele foi expandido, espalhado pelo mundo inteiro através dos apóstolos. Só que no primeiro século, os apóstolos todos morreram, né? E aí ficaram ali, no início do segundo século, os pais da igreja. Os pais da igreja, para quem não conhece, são aqueles teólogos, pastores que receberam dos apóstolos ali o ensinamento e continuaram a espalhar o evangelho de Cristo. Então, tem pais da igreja que tiveram contato direto, né, com o apóstolo João. A gente se vê Policarpo de Esmirna, que teve um contato ali com o apóstolo João ali, né, no primeiro século. Os pais apostólicos, né, que são ali bem do comecinho mesmo, ali do finalzinho do primeiro século. E os pais da igreja, eles viveram ali do finalzinho ali do primeiro século, ali no finalzinho do primeiro século para o segundo, no máximo até o quinto século, né? Ou seja, não tem pais da igreja na Idade Média, tá? Mas eles receberam ali dos apóstolos a doutrina de Cristo. Claro que foram homens falhos e imperfeitos, né? Como todos nós, cometeram alguns equívocos, mas isso é natural, né, gente? Quem é que não comete erro? Todos nós cometemos erros. Mas isso não tira deles a sua piedade, a sua devoção, a sua vida de santidade, a beleza dos seus escritos. Então, os pais da igreja, eles foram responsáveis também por continuar ali, depois dos apóstolos, a levar o evangelho de Jesus. E uma das doutrinas que a igreja primitiva zelava muito é a doutrina do casamento, né? Ou seja,
até o século XVI não existia essa questão da pessoa separar e casar novamente, ou seja, os teólogos, a igreja não aceitava isso, né? Com rara uma voz divergente lá no quarto século com Ambrosiastro, né? Que foi um teólogo da época ali e que ele apoiava o segundo casamento, mas ele era a única voz divergente. A maioria dos pais da igreja não aceitava, não concordava com isso e eu já vou provar. Essa matéria eu tirei de um site católico, então eu vou ler aqui, vai ter alguns termos que não é um termo protestante, mas você vai ver que a essência da seriedade do que é o matrimônio, do cuidado que esses homens de Deus tinha com o matrimônio, você vai ver que isso é muito intrínseco nas suas citações aqui, naquilo que eles estão ali falando, transmitindo e orientando, tá? Diz assim: o matrimônio e a igreja primitiva. Nesta matéria abordaremos o tema do sacramento do matrimônio na perspectiva da igreja primitiva, da indissolubilidade do matrimônio e de sua validade sacramental para a vida do casal. Aí aqui no segundo tópico, aí aqui tá falando: assim define o catecismo oficial da Igreja Católica o matrimônio, a aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da vida toda, é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e a geração e educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento por Cristo Senhor. Aí aqui, né, o catecismo da Igreja Católica tá falando aqui, tá? Aí aqui embaixo ele começa assim: a íntima comunhão de vida e de amor conjugal que o Criador fundou e dotou em suas leis, o próprio Deus é o autor do matrimônio. A vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher, conforme saíram da mão do Criador. O casamento não é uma instituição simplesmente humana, apesar das inúmeras variações que sofreu no curso dos séculos nas diferentes culturas, estruturas sociais e atitudes espirituais. Estas diversidades não devem fazer esquecer os traços comuns e permanentes, ainda que a dignidade desta instituição não transpareça em toda parte com a mesma clareza. Existe, contudo, em todas as culturas, um certo sentido da grandeza da união matrimonial. A salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Tá? Aqui, no caso, dois trechos aqui do Catecismo da Igreja Católica, então eu só dei essa introdução aqui para os irmãos entenderem que trata dessa matéria, tá? Aí agora eu vou para a parte aqui que nos interessa de fato. O matrimônio e a igreja primitiva. Aqui é o primeiro pai da igreja, é o primeiro pai da igreja que vai falar a respeito do casamento. Aí tá aqui falando, o Pastor de Hermas. O Pastor de Hermas é uma obra apocalíptica da primeira metade do século II depois de Cristo. Nesta obra temos a seguinte citação. Então, o Pastor de Hermas é uma obra apocalíptica, tá? Olha só o que ele vai falar aqui, o Pastor de Hermas. O que o marido deve fazer, olha só que forte, o que o marido deve fazer se a mulher continuar em disposição de adultério? Que ele se separe dela e que o marido continue solteiro. Mas se ele se separar de sua esposa e se casar com outra, também comete adultério. Olha só a declaração dessa obra do Pastor de Hermas. Então a gente já começa aqui, né, nessa matéria com
com uma dessa na nossa cara, né, irmãos? Para você ver como que a igreja primitiva, como que era visto a questão do casamento nessa época. Agora, um pai da igreja aqui, ó, o outro. Inácio de Antioquia. Vamos ver o que Inácio de Antioquia vai falar a respeito do casamento. Foge às más artes, prega antes contra elas. Fala às minhas irmãs que amem o Senhor e se contentem com os maridos na carne e no espírito. Da mesma forma, recomendo aos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que amem suas esposas, como o Senhor ama a igreja. Se alguém é capaz de perseverar na castidade, em honra da carne do Senhor, persevere sem orgulho. Paloma, o que é castidade? Castidade é você ser casto, né? Se privar da relação sexual. Caso, aí ele diz que a pessoa precisa perseverar sem orgulho, tá? Caso se orgulhar, está perdido. Se ainda for tido como mais do que o bispo, está corrompido. Convém aos homens e às senhoras que casam, contraiam a união como consentimento do bispo, a fim de que o casamento se realize segundo o Senhor, e não conforme a paixão. Tudo se faça para a honra de Deus. Carta a Policarpo. Ou seja, Inácio de Antioquia, né, mandando ali uma carta ali para Policarpo. Então, gente, aqui ele tá falando que as senhoras que contraem a união tem que ser com consentimento do bispo, com consentimento da igreja, a fim que o casamento se realize no Senhor, né? Que esse casamento ele seja feito, né, debaixo da bênção do Senhor. Aí aqui, irmãos, outro pai da igreja, Justino Marte, diz assim: no que diz respeito à castidade, Jesus tem isto a dizer. Se alguém olhar com cobiça para uma mulher, ele diante de Deus já cometeu adultério em seu coração. E quem se casa com uma mulher que se divorciou de outro marido, comete adultério. Olha isso, Justino Marte falando. Se eu olho para alguém e desejo no meu coração, eu estou adulterando. E quem casa com uma mulher que se divorciou do marido, está em adultério com ela. Ou seja, uma mulher divorciada, na visão de Justino Marte, e na visão da Bíblia, né, irmãos, no modo geral, é pecado. Então, para você ver que isso não é coisa só da minha cabeça e da cabeça de os irmãos que pregam, né, a indissolubilidade matrimonial. Ou seja, não é algo da nossa cabeça. A gente vê que tem homens de Deus que zelavam por essa doutrina e que isso foi se estendendo até o século XVI. Depois a coisa ficou aí bagunçada e a gente vê como que tá hoje, tá? Aí diz assim, continua: de acordo com o nosso mestre, assim como eles são pecadores que contraem um segundo casamento, olha só, apesar de estar de acordo com a lei humana, ou seja, o cara vai contrair outro casamento, casa bonitinho ali com a segunda mulher, assim também são eles pecadores que olham com desejo sensual para uma mulher. Assim como uma pessoa contrai um segundo casamento, ela tá em pecado, pessoa também que, né, olha com cobiça para uma mulher ou para um homem também comete pecado. Ele repudia não só quem comete adultério, mas mesmo quem deseja fazê-lo. Ou seja, aquele que se separa e casa novamente comete adultério. Jesus repudia, mas ele também repudia quando a pessoa está desejando adulterar, tá? É isso que ele está dizendo aqui. Não só para as nossas ações são que manifestas a Deus, mas até mesmo os nossos pensamentos. Primeira apologia. Aqui Justino Marte falando. Aí aqui Clemente de Alexandria vai falar também sobre o casamento. Ele vai dar o seu parecer. São Clemente foi um teólogo grego antigo e chefe da escola catequética de Alexandria. Nasceu em Atenas, a data é desconhecida, e morreu por volta do ano 215 d.C. Ele foi também professor de Orígenes, que é um outro pai da igreja. Aí diz assim: agora que a escritura, olha o que ele fala, agora que a escritura aconselha o casamento,
e não permite liberação da união, é expressamente contido na lei. Tu não deves se separar da tua mulher, a não ser por causa de fornicação. A não ser por causa de fornicação. Pessoas que vivem morando junto sem ser casada de forma legítima. O que considera fornicação? O casamento daqueles separados enquanto que a outra está ainda viva. Não se enfeitar, adornar, além do que está a tornar-se, torna a mulher livre, suspeita, caluniosa. Enquanto ela dedica-se assiduamente à oração e súplicas, evitando saídas frequentes da casa e fechando-se tanto quanto possível do ponto de vista de todos os não relacionados a ela, e considerando a limpeza mais da consciência do que da impertinente futilidade. Aquele que toma uma mulher que foi repudiada, disse, comete adultério. E se repudiar sua mulher, ele faz dela uma adúltera. Por que ele faz dela uma adúltera? Porque quando ele repudia a mulher fica sozinha, então ela vai sentir desejo de querer se envolver com outro. Então aqui Clemente está falando que o cara que repudia sua mulher faz ela uma forte candidata a se tornar uma adúltera. Isto é obrigar a cometer adultério. E não é só ele quem coloca a culpa disto, mas o que a leva, dando à mulher a oportunidade de pecar. Pois se ele não levasse, ela iria voltar para o marido. Uma obra Estromata, aqui o nome do livro, né, que isso foi tirado, a obra Estromata, Cristo, o Educador, livro 2, capítulo 23, tá lá. Clemente de Alexandria também tá dizendo que o casamento é único. O cara deixou a mulher, fez a mulher casar com outro, expôs ela ao adultério. Outro pai da igreja, Tertuliano. Tertuliano foi um apologista e escritor eclesiástico, já que no final da sua vida abraçou o montanismo, porém foi lido antes de seu abandono da Igreja Católica, tanto em seu período ortodoxo quanto em seu período herético. Temos no Tertuliano um testemunho que nos informa sobre a prática primitiva da crisma na igreja, né? Aqui esse artigo acusa Tertuliano de ter abandonado, né, ali a igreja, né? Mas depois Tertuliano, obviamente, ele nunca abandonou a igreja, né? Ele foi ali um montanista. Tertuliano foi um homem de Deus, né? Errou em algumas coisas, todo mundo sabe, mas não deixa de ser um homem de Deus. Aí, olha só, Tertuliano vai falar o seguinte: de onde devemos encontrar palavras totalmente suficientes para dizer a felicidade de que o casamento que a igreja consolida é a oblação, confirma, e os sinais e selos que anjos levam de volta a notícia para o céu, que o Pai espera para ratificar, pois mesmo em filhos da terra não casam correta e legalmente sem o consentimento dos seus pais. Que tipo de julgo é o de dois cristãos participantes de uma esperança, um desejo, uma disciplina e um mesmo serviço? Ambos são irmãos, ambos companheiros, servidores, sem diferença do espírito ou da carne. Não são verdadeiramente dois em uma só carne, onde a carne é uma. Um é o espírito. Juntos oram, juntamente prostrar-se, juntamente realiza seus jejuns, mutuamente ensinam, exortam mutuamente sustentam-se igualmente, são ambos
encontrados na igreja de Deus. Então, aqui Tertuliano está falando porque os pais da igreja eles tinham mesmo uma linguagem bem difícil de compreender, uma linguagem bem erudita, tá? Tertuliano está falando, eles não são os dois uma só carne, então juntos eles se prostram, juntos eles oram, juntos eles estão ali se exortando mutuamente e juntos eles são encontrados na igreja de Deus. O marido e a mulher estão juntos, são uma só carne, tá? Resumindo, só para você entender, porque é muita coisa. Aí aqui ele vai terminar. Igualmente no banquete de Deus, igualmente em dificuldades, nas perseguições, na boa ventura, nem se escondem do outro, nem evita o outro, nem é problemático para o outro. A minha esposa, entendeu? Aqui é um livro que ele fala. Agora, vamos ver aqui o que Orígenes, outro pai da igreja, vai falar. Ilustre teólogo e escritor eclesiástico, nascido em Alexandria por volta do ano 231. Foi reconhecido como o maior mestre da doutrina cristã em sua época, exercendo uma extraordinária influência como intérprete da Bíblia. Aí diz assim, Orígenes vai falar a respeito de casamento. Assim como a mulher é adúltera, ainda que ela pareça estar casada com um homem enquanto o ex-marido ainda vive. Assim também, o homem que pareça estar casada com ela que se divorciou, não se case com ela, mas de acordo com a declaração de nosso Salvador, ele comete adultério com ela. Ou seja, ainda que ela pareça estar casada com um homem enquanto o ex-marido dela vive, né? Então, assim como a mulher adúltera ainda que ela tá casada de novo com outra pessoa que não é o seu primeiro marido. Então, Orígenes está falando, a mulher se separou, casou com outro, ela tá em adultério, tá? Ainda que ela tá lá, casada, vivendo com aquela pessoa, ela tá em adultério. Isso daqui é Orígenes falando, tá? E quem casou com ela também comete adultério, tá? Então, esse ensinamento não é só o ensinamento dos apóstolos. Também os apóstolos passaram isso, né, para os pais da igreja, então eles estão levando a doutrina para frente, tá? No concílio de Elvira, olha só o que foi firmado no concílio de Elvira. Da mesma forma, as mulheres que deixaram seus maridos sem causa prévia e uniram-se com outros, não podem sequer na morte receber a comunhão. Olha só, não pode receber ali a Santa Ceia, a Eucaristia, né? Então, deixou o marido sem causa prévia, sem um motivo legítimo, né? Às vezes a mulher naquela época sofria também na mão do marido, né? Às vezes apanhava, era maltratada, então às vezes é necessário ali que haja uma separação. Lembra quando o apóstolo Paulo disse que se porventura vier a se separar, fique sem casar? Ou seja, tem que ter uma causa prévia, tá correndo um risco de vida, algo que é impossível os dois viverem junto, então ela se separa, tá? Mas só que ela não pode se unir novamente. Aí ele tá falando, e uniram-se com outros, não podem sequer na morte receber a comunhão. Isso tá no cânon 8 do concílio de Elvira. Então, irmãos, isso aqui é muito sério, tá? Isso daqui são os pais da igreja falando a respeito da seriedade matrimonial. Então, quando a gente... Claro que a Bíblia, a palavra de Deus, já traz isso de uma forma muito clara, né? Já tem vídeos gravados aí, tem irmãos aí que eu assisto, Prisioneiro em Cristo, o irmão Ailton, a Ana do canal Encorajando Mulheres, todos esses irmãos, eles já trazem ali um estudo, né? Eu mesmo já falei a respeito disso dentro da palavra de Deus, que não é permitido, e você vê aqui na história do cristianismo também falando a respeito disso, todos os pais da igreja aqui defendendo a indissolubilidade matrimonial. E isso é algo muito importante de ser considerado,
tá? Então essa patifaria que está acontecendo hoje nas igrejas é uma deturpação da Bíblia, tá? Isso é heresia. Segundo o casamento, nunca existiu, a igreja primitiva nunca concordou com isso, tá? Então, assim, é algo que a gente precisa levar em consideração. Aí ele vai continuar aqui, aí o concílio de Elvira vai continuar. Da mesma forma, uma mulher batizada que deixou um marido adúltero, batizado e casar com outro, seu casamento dessa forma é proibida. É proibido o casamento dessa pessoa. Se ela assim se casou, ela não pode mais receber a comunhão até a morte do seu ex-marido, pelo menos. Mas, por acaso, no caso de necessidade de doença, que lhe seja dado, no cano 9. Ou seja, ela não pode receber a comunhão enquanto o primeiro marido dela estiver vivo. A não ser se for um caso assim, de doença, algo muito extremo. Então, assim, eles eram muito, 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 muito fiéis em relação ao matrimônio. Salvação e matrimônio são dois itens que Deus, assim, irmãos, no dia do juízo vai querer conta. Vai querer conta. Então é algo assim muito sério. É claro que eu não sou nenhuma teóloga, tá, irmãos? Não sou teóloga, não sou nada. Mas eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar. Eu não gosto de estar comendo pela mão de ninguém. E nem quero que você come pela minha mão, tá? Eu tô trazendo aqui uma matéria que os pais da igreja estão falando a respeito do casamento, tá? Então é algo muito sério. São João Crisóstomo vai dizer o seguinte, outro pai da igreja, doutor da igreja, nascido em Antioquia em 347 d.C., morreu em Comoma, em Pontus, em 14 de setembro de 407. É considerado o mais proeminente doutor da igreja grega e tido como o maior pregador que já subiu em um púlpito cristão. Olha só o que São João Crisóstomo fala. O que Deus uniu, o homem não separa. Mateus 19,6. Veja a sabedoria de um professor. Quero dizer o que foi perguntado. É lícito? Ele não disse de uma só vez, não é lícito, para que não ser perturbado e colocar em desordem. Mas antes da decisão, pelo seu argumento, rendeu esse manifesto, mostrando que ele próprio é também mandamento de seu pai, e que não está em oposição a Moisés, que ele mandou essas coisas, mas em pleno acordo com ele. Mas agora, tanto pelo modo de criação e pelo modo legislar, ele mostrou que um homem deve viver com uma mulher continuamente e nunca romper com ela. Homilia sobre São Mateus. Aqui tá falando aqui, ó, a homilia que ele fez, né, sobre o Evangelho de Mateus. Então, o que acontece? São João Crisóstomo tá aqui afirmando que um homem deve ficar com a mulher continuamente e nunca romper com ela, e nunca se divorciar dela. Basílio Magno, outro, vai falar. Nasceu por volta do ano 329 em Cesareia, da Capadócia. Chegou a ser um dos padres da igreja grega que mais brilharam no século IV. Morreu em torno do ano de 379. Ele vai falar aqui o seguinte: um homem que se casa com uma mulher do outro homem que foi levada para longe dele será cobrado com adultério. No caso da primeira mulher. Mas, no caso de segunda, ele será inocente. Segunda carta canônica a Anfilócios. Ou seja, se ele pegou uma mulher casada, levou para longe de outro marido, ele está em adultério. Mas no caso de segunda, ele será inocente, né? Se de repente ele se separou dessa mulher e ele era um cara solteiro e que se casou com uma outra mulher solteira, então ele é inocente, tá? Mas enquanto ele tá com a mulher de outro, ele tá em pecado.
Agora, Ambrosiastro. Vamos ver o que Ambrosiastro vai falar a respeito de casamento. Pois esta razão deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E serão dois numa só carne. Para recomendar esta unidade, ele fornece um exemplo de unidade, juntamente como um homem e uma mulher são um em natureza. Assim, Cristo e a Igreja são reconhecidos como um pela fé. Gente, é libertador isso aqui. Um pela fé. Este é um grande mistério. Assim como o homem e a mulher são um, Cristo e a Igreja é um com Cristo e nós somos um, né? Com a Igreja. Então, é um mistério de Deus. Quero dizer em referência a Cristo e a Igreja. Ele quer dizer que o grande sinal deste mistério está na unidade de homem e mulher, que é algo indissolúvel, que é algo que não se rompe. Assim como o homem abandona seus pais e se unirá à sua mulher, também tem abandonado todos os erros e se unirá à Igreja e se sujeitará à sua cabeça, que é Cristo. Né? Então, é muito... Olha só o que ele está dizendo. Assim como um rapaz abandona sua família de origem e se une à sua mulher para se tornar uma só carne, assim também nós, né, devemos nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos erros e se unir à Igreja, né, de Cristo, que se sujeitará a Jesus. Né? Ou seja, assim como ele abandona a família de origem para viver com uma mulher, nós também abandonamos esse mundo para nos entregar a Cristo, para pertencer à Igreja de Cristo, a qual Cristo é o cabeça. Olha como isso é sério. Aqui é a homilia dele em Efésios, no capítulo 5, né? Santo Ambrósio vai falar o seguinte, outro pai da Igreja. Bispo de Milão, entre os anos de 374 a 397, nasceu provavelmente em 340 depois de Cristo, né? E morreu em 4 de abril de 397. Foi um dos mais ilustres padres e doutores da Igreja, tá? Ou seja, pai da Igreja. Olha só, que Santo Ambrósio vai falar. Não há quase nada mais mortal do que estar casado com alguém que é um estranho para a fé, onde as paixões da luxúria e da dissensão e os males do sacrilégio são inflamados. Uma vez que a cerimônia de casamento deve ser santificada pelo véu sacerdotal e abençoada, como isso pode ser chamado de uma cerimônia de casamento em que não houve acordo na fé? A Virgílio, carta 19. Ninguém está autorizado a conhecer uma outra mulher que não seja sua esposa. O direito marital é dado por esta razão, a menos que você caia na armadilha e peque com uma mulher estranha, ou seja, adultere. Se você está ligado a uma mulher, não peça o divórcio, pois você não está permitido, enquanto a sua esposa vive, para casar com outra. Nós não dizemos que o casamento não foi santificado por Cristo, uma vez que a palavra de Deus diz: os dois serão uma só carne, em um espírito, mas antes de nascermos somos levados ao nosso objetivo final. E o mistério da operação de Deus é mais excelente do que o remédio para as fraquezas humanas. Justamente é a boa esposa louvada, mas uma virgem piedosa é uma justamente preferida. Para Sírios, carta 42, parágrafo 3. Aqui, no caso, é o penúltimo, tá, irmão? Já tá acabando. Mas eu gostaria que você visse todo para você entender aqui o pensamento dos pais da igreja em relação ao casamento. Assista todo o vídeo. Tá? Se você não dá para você assistir tudo, assiste metade, depois você termina e assiste
assiste a outra metade, mas assiste, tá bom? Paciano diz assim: e estas são as núpcias do Senhor, para que como essa grande sacramento, eles possam se tornar dois em uma só carne. Cristo e a igreja. Destas núpcias, o povo cristão nasce, quando o Espírito do Senhor desce sobre esse povo. Sermão sobre o batismo, né? Então, ele tá fazendo essa comparação, né? Do casamento com a nossa união com Cristo também. Aqui São Jerônimo, né? Que é o último. Ele vai dizer assim: o apóstolo tem assim cordato cada apelo e declarou claramente que se uma mulher se casa novamente enquanto o marido está vivo, ela é adúltera. O marido pode ser um adúltero ou um sodomita. Ele pode estar manchado com todo o crime e pode ter sido deixado por sua esposa por causa de seus pecados. Mas ele ainda é o marido dela. Olha que forte. Enquanto viver. Lembra que o apóstolo Paulo falou? São Jerônimo está confirmando. Ela não pode se casar com outro. Carta 55. Gente, isso daqui é muito claro, né? Claro que eu tirei de um site católico. Os pais da igreja foram homens extremamente piedosos, extremamente zelosos com a doutrina, extremamente eram homens santos. Claro que tiveram seus erros, cometeram alguns equívocos, abraçaram alguns equívocos, mas eu quero te dizer que nós não temos só na escritura a indissolubilidade matrimonial expressa, mas também nós que defendemos a primeira aliança, nós temos também na história. Nós precisamos entender que homens com coragem defenderam o matrimônio. Esses homens aqui, muitos deles, morreram defendendo a fé cristã, morreram defendendo os valores cristãos. A igreja primitiva não concordava com um recasamento, não concordava com um divórcio. A igreja primitiva, ela era aquela igreja fiel, aquela igreja alicerçada na palavra, aquela igreja que morria por Cristo. Então, quando a gente prega contra o segundo casamento, não é que a gente tem algo contra as pessoas que estão no segundo casamento. Não, nós somos contra a doutrina falsa, diabólica que se estabeleceu na igreja evangélica hoje. Eu tiro por mim. Quando eu leio isso daqui, eu sinto vergonha. Porque a gente não chega nem no dedinho da unha do pé de santidade que esses homens viveram. De santidade que aquela igreja viveu. Para um pastor virar, um teólogo hoje moderno, virar e falar que um divorciado pode se casar novamente. Gente, isso aqui é completamente fora, vai de encontro o que esses homens ensinaram, o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram. Então a fé no Senhor Jesus, a doutrina, ela tem que ser mantida, doa quem doer. Sabe? Então, a gente tem que entender que nós temos que entrar por essa porta estreita. É fácil? Não, claro que não é fácil. A gente peca, a gente erra, a gente julga, a gente aponta, mas só que nós devemos ter zelo pela palavra. Sabe? Uma mulher divorciada porque o marido adulterou, não pode casar de novo. Não, a Bíblia não sustenta isso. Tanto a escritura como na história. Sabe? Então a gente precisa ler a palavra do Senhor, não coma pela mão de ninguém, leia a Bíblia. O menino aí do canal Prisioneiros em Cristo vive falando, ele vive ministrando, falando isso. Gente, leiam a Bíblia, tenha vida de oração, não vai porque é o teólogo famoso, não vai porque é isso. Né? Tem também o irmão Ailton do canal A Bíblia Diz, que faz um trabalho excelente. Esses dias ele fez uma live no canal dele, ele falou assim como é que é?
que eu fiz uma apologética contra o Nicodemos, né, gente? Eu nem me considero uma apologeta, né? Mas, meu irmão, eu te agradeço, viu? Por você ter aí lembrado, né, de nós, citado aí meu nome. Não que eu mereça algo, mas eu não mereço, mas você tá de parabéns também pelo seu trabalho. A irmã Ana, do canal Encorajando Mulheres, né, ela tem feito um trabalho excelente. Eu sou inscrita no canal dela, eu faço parte do grupo de membros do canal dela. Uma mulher de Deus, uma mulher de unção. Então, assim, irmãos, vamos aprender junto, porque eu aprendo com vocês e vocês também aprendem comigo, né? Nós estamos aqui para aprender. Então, a gente precisa entender isso, que eles seguravam essa doutrina até o final ali. A igreja segurava a doutrina até o final. Então, a gente tem que entender o seguinte, que a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela não tem sombra de variação. Amém? Então, eu vou deixar aqui com vocês já vou encerrar o vídeo e eu vou deixar aqui com vocês uma indicação de um livro para vocês lerem, que é A História do Cristianismo. Tá vendo? Vou aproximar aqui para vocês verem. É um livro que ele vai falar dos apóstolos do Senhor Jesus até o século XX, tá? A História do Cristianismo. Esse livro aqui. Depois eu vou tirar foto e vou jogar na comunidade para vocês verem. Se vocês não acharem esse, então ele vai abordar todo o início ali da igreja primitiva, vai passar pela Idade Média, pré-reformadores, reformadores. É um livro muito interessante, tá bom? Para você ler a respeito da história da igreja, é um livro que vai te edificar muito. Se você não achar esse aqui, tem esse aqui, ó. O Cristianismo através dos séculos. Erling, não sei o que, Cairns. Em inglês eu sou péssima. Mas aí você pega e compra esse aqui, ó. Eu vou bater foto dos dois e vou colocar na comunidade para os irmãos estar adquirindo, tá? Não são livros caros, você vai pagar... Nesse daqui eu lembro que eu paguei, eu acho que uns 50 reais, eu acho. Nesse daqui eu não paguei nem 30 reais eu paguei nesse livro. Mas se você não achar esse, compre esse aqui, tá bom? Irmãos, então fica essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Espero que você tenha gostado. E comenta aqui embaixo, né? De repente eu falei alguma coisa aí que você quer acrescentar. Então acrescenta aí nos comentários, tá bom? Tchau, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.